pro São Paulo e chega no Vasco. Que era um Vasco em dificuldades. Era um Vasco que estava mal no Campeonato Carioca, era um Vasco que tinha acabado de afastar Felipe e Carlos Alberto. E chega o Ricardo Gomes ali para tentar resolver um pouco da parada, tentar ajudar um pouco como é que estava a situação. Você chega no Vasco como, assim, como é que veio esse convite? Como é que você enxergou esse convite? Como é que você enxergou o Vasco naquela época para sua carreira? Recebi um convite para tomar um café. O Rodrigo Caetano era o diretor do futebol. Fomos tomar um café, conversamos. Aí ele fez 2 telefonemas e marcamos um encontro na casa do Roberto, que era o presidente, para definir. Então, isso foi durou 8 horas entre o café e a solução. Foi rápido, então, assim? Foi rápido. E faltava o Vasco, não. Eu tinha treinado o Fluminense, o Flamengo e agora o Vasco, o terceiro depois do acidente do Botafogo. Fiquei nos 4. O Vasco foi assim, infelizmente, o meu acidente, mas foi um time realmente. Foi montado, nós recuperamos o Felipe, acho que o Carlos Alberto resolveu fazer uma outra opção. Voltei com o Felipe. Tinha um bom time, eu tinha uma zaga, um goleiro, Praz, você tinha uma zaga que era diferente de tudo aqui no Brasil. Dedé e Anderson Martins não tinha uma zaga melhor. Você tinha o Rômulo começando com muita saúde, ajudando essa distribuição dois bons laterais, Ramon, tinha o Márcio, Fagner, e depois o Alain. O Alain também fez uma carreira, ainda tem uma carreira brilhante. Então tinha bons jogadores. Só que a história da confiança, esse time estava sem confiança, só isso. Mas Eduardo Costa, você tinha Felipe, meio de campo, não olhava nem para a bola. Depois, aí o Rodrigo foi buscar o Alexandro e o Diogo Costa. Diogo Souza. Diogo Souza, Costa de ficar... Diogo Souza, que tinha sido meu jogador já no Fluminense, conhecia bem. Foi você que pediu a contratação do Diogo Souza? Não. Isso foi uma reunião, sinceramente, eu deu ok, mas não. A ideia não eu acho a partir de mim, não. Que eu lembre, não. E como é que foi assim? Eu acho até que foi do Gaúcho. Acho até. O Gaúcho. Sim, isso mesmo. Mas assim, você estava ali, o Vasco deu uma recuperada, não chegou a fazer um grande carioca, que também já não tinha mais como, mas beleza. Não, perdemos a final nos pênaltis com... Esse time que perde a final? Achei que foi... Sim, não. Perdeu 3 pênaltis para fora e o Flamengo campeão. Não, mas não era final do segundo turno. Isso, é que o primeiro turno que foi mal. Exato, Primeiro turno, apesar de teve um 9-0, 8-0 no América. Foi, verdade, 9-0. Foi 9-0, né? Aí foi a parte calda do América, coitado. Mas foi aí nesse 9-0 que você viu que o time... Não pelo resultado, mas assim, não que fosse ser campeão, mas assim, que a confiança voltou, que, pô, você faz 9-0... Claro, evidente, assim... Você não pode ter exageros também na confiança, mas deu confiança. Deu aquele levante. Que aí realmente não faz o primeiro turno tão bom, o segundo turno vai recuperando, perde ali nos pênaltis, o Flamengo vai pra final. Mas a Copa do Brasil tava andando. E tinha ali um time que parecia que poderia brigar. E era uma Copa do Brasil que ainda não tinha esse regulamento, os caras estão na Libertadores e jogam, né? Então era uma Copa do Brasil que era um campeonato de tiro mais curto. Mais curto. Você foi ajeitando o time e o time foi dando liga, né? Isso... no final do Carioca, eu fiz uma reuni os jogadores e falei assim, olha, nós perdemos, mas o Flamengo tinha um belo time, o Vanderleiro, o treinador, o Ronaldinho Gaúcho, jogadores... Thiago Neves.
David. Só tecnicamente era um time... Mas o Vasco já demonstrou que também poderia brigar em qualquer ponta. Eu falei assim, olha, nós estamos agora com uma semifinal de Copa do Brasil. Perdemos uma, não vamos perder a segunda. Deu Avaí e depois Curitiba. Não fiz, previsão, não. É pelo trabalho. Nós fizemos um jogo bom com o Flamengo, mas perdemos na final. Ok, no final, nos pênaltis. Mas estava ali que o time estava arrumado. E quando isso acontece, sem exageros em todos os setores, as coisas vão acontecer. Mas esse título da Copa do Brasil, tem muita gente, aí eu vou ser um dos que defende essa tese, que o jogo do título, tudo bem, foi lá contra o Curitiba, mas o jogo que bateu e falou, dá para ser campeão, foi o jogo contra o Atlético Paranaense em São Januário, que o Vasco sai perdendo de 1-0 e tem o gol do Elton no finalzinho. Ali, aquele gol também deu um levante, assim, porque foi uma campanha muito difícil, né? O Vasco normalmente jogava fora a primeira, decidia em casa. Mas aquele jogo decidir em casa foi importante? Mas olha, tudo isso cada cabeça é uma sentença. Cada um com a sua leitura. Tem muita coisa. Aí está o dia a dia, dá muitas informações. Isso, quando você chega num clube e você peça aí 3, 4, 5 semanas para você encontrar um caminho. Quando você encontra esse caminho, desde que você tenha tem que escolher um caminho. Aí tem várias. Aí qualquer situação, qualquer cabeça tem razão, mas com um caminho. Aí você ouve o jogador, ouve o goleiro, se você ouve o seu auxiliar, e aí as coisas vai fluir muito melhor. Não vai ganhar tudo, mas tanto que depois eu saí, tive um acidente, mas o Cristóvão foi até perdeu na última rodada, não é isso? Última rodada. Brigou o título até a última rodada. Exatamente. Então, olha só, um trabalho que começou em fevereiro, foi 2 de fevereiro, fomos até o final mesmo com a minha saída, com o Cristóvão, o time merecendo o título. Mas ainda sobre aquela Copa do Brasil, já vou perguntar sobre os jogadores, mas ainda sobre aquela Copa do Brasil, eu preciso entender o que foi aquele jogo contra o Avaí, o jogo da volta. O que aconteceu? Falam que foi o Avaí já vendendo pacote, que você usou na preleção. O que foi que o time entrou muito diferente aquele dia? Aquele dia, realmente... Se tem um jogo na Copa do Brasil que eu acho que pode emoldurar, é aquele jogo da volta, assim. Verdade. Dá pra falar que foi a melhor atuação do Vasco naquela competição? Sim. Aquele jogo jogou por música. Aí não era... O jogo de ida não foi legal. Nem jogamos bem. Mas o segundo jogo é de uma... Aí a volta cara, chato, né? Gosta do foco, mas é isso. O time chegou focado. Viu que o primeiro jogo não era tão fácil assim. Sofremos. E aí chegou o time com o caminho e focado. Deu no que deu uma bela atuação. Esse jogo é especial, assim, naquela campanha? Sim. E aí volta, aí você alimenta, porque a confiança ela precisa ser alimentada diariamente com bons resultados. Eu sou confiante, mas se você perder o primeiro, a segunda, a terceira, a quarta, se você não encontrar um outro caminho, você vai ficar perdendo. E você tem que alimentar através de vitórias. Eu estou abrindo aqui o chaveamento porque, se eu não me engano, o Curitiba elimina o São Paulo na semifinal. Porque que ia ser um outro confronto também. Que não que o Curitiba tenha sido fácil, tanto que o Curitiba no ano seguinte chegou na final de novo. O Curitiba tinha um bom time. Não foi o São Paulo, não. O Curitiba, ele, na verdade, eliminou o Palmeiras nas quartas e elimina o Ceará na semifinal, que o Flamengo foi eliminado pelo Ceará.
Então você tinha um Curitiba diferente. Como é que foi o jogo da... Assim como o Vasco era diferente, Curitiba também. O jogo da ida foi um jogo muito tenso. O Vasco vence 1-0, o gol do Alexandro. Beleza. Mas o jogo da volta, quem foi disse que foi uma pressão, assim, dentro do estádio absurda. É verdade. Eu lembro que o Felipe, eu fiz a substituição, o Felipe, mas os caras não viam... Diego Souza. Eles não viram o final do jogo. Eles sentarem dentro do banco e começaram a rezar, né? Mas era pressão. O time era muito, muito bem armado pelo Marcelo. Acho que depois ele foi treinador do Vasco em 2012, não foi isso? Foi isso. Ele termina aquela campanha. Muito bem armado. Everton Ribeiro estava no Curitiba. Rafinha. Bill. São bons jogadores, um bom meio de campo. Isso era um Curitiba diferente, assim como o Vasco. Mas esse jogo, eu quero saber do jogo final mesmo, assim, porque é um jogo muito maluco. Se alguém desavisado... Mas, não, isso... Diferente de um jogo de campeonato, o jogo de Copa é assim. Ele é... Você tá... Ou vai ao racha. Então, você não tem mais a leitura do jogador. Ela muda. O risco é muito maior. Você corre muito mais e vai sofrer também. Podia dar... Assim como nós vencemos, podia dar ao Curitiba. Mas eu digo que esse jogo é maluco porque, assim, logo no início o Vasco abre o placar. Bota 2-0, entre aspas, com a vantagem do gol fora ainda. Pô, beleza, parecia que tava tudo mais ou menos encaminhado por ali. 2-0... Não, 2-0 não foi, não. Não, tinha 1-0 daqui e 1-0 de lá. 2-0. Então, 2-0 com ainda a vantagem do gol fora. Parecia que o 2-2 já não bastava pro Curitiba. O Curitiba tinha que fazer 3. Sim. Aí, beleza, o Curitiba faz 1-2, vira o jogo 2-1. Beleza. O Vasco vai lá e faz o gol. Detalhe, o segundo gol do Curitiba é quase no meio de campo, né? Golaço. O cara acerta um chute. Golaço. Aí vocês vão pro vestiário. O que você fala ali no intervalo, assim? Sinceramente, eu não... Não, mas assim, mas como treinador vamos segurar? Vamos... Não tem isso. O trabalho do treinador, a grande maioria no intervalo, aí você tem que ver onde você está sofrendo. Onde? E resolver. E onde é que você viu, onde você viu uma nova possibilidade, porque cada jogo tem a sua história. Então, nesse novo jogo, teve um jogo contra o Curitiba no primeiro, e o segundo é outra história. Então, você não pode... eu já conheço o Curitiba. Bom, você tem que... O que mudou, o que aconteceu no intervalo para a gente encontrar uma solução. E ainda teve um jogo no meio do caminho pelo Campeonato Brasileiro, né? Que o Curitiba foi muito bem. Acho que o Vasco botou todos os reservas. Sim, botou. Sim, nem poderia ser diferente. Nós botamos o time reserva, tomou de 5, eu acho. Mas era e o time, o time, acho que foi lá com o time principal. Nós botamos o time reserva, podia dar sinais de alguma coisa, né? Tomou de 5. E foi bom para deixar tudo assim como aconteceu contra o Avaí, também como contra o Curitiba. E aí tem aquele gol do Eder Luiz que aí realmente parecia que tinha... Pô. Mas mesmo assim deu mais um susto. Aí por isso que o Felipe e o Diego desceram, não quero... o jogo, vamos rezar aqui. E é muito engraçado, porque ainda no finalzinho do jogo o Bernardo tem uma bola para fazer o gol do título, não faz. É verdade. E o Curitiba cruza uma bola na área, o Fernando Praz solta, defende. Não, foi... Mas, diferente dos jogos de campeonatos, o jogo da Copa tem um cenário diferente. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!